Talvez vocês estejam mais acostumados a isso, né? A noção do mestre zen, impassível, que não fica indignado com nada, nunca tem raiva, ira, ódio, nem mesmo a indignação social. Está tudo dentro da mesma energia. Sim, por incrível que pareça, onde eu aprendi a maior parte do que eu vou falar nesse vídeo foi no budismo. Qual o poder da raiva? Ela tem um poder? Tem. Assim como o medo traz um poder, mas é diferente. A raiva traz um poder e uma sabedoria, na verdade, muito grande. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, por vários motivos. Nós estamos num momento do mundo em que a raiva extrapola, ela vaza, ela derrama e ela destrói. Ah, mas existe alguma raiva positiva? É o que nós vamos ver hoje. Quando Jesus desceu o relho nos vendilhões do templo, nos fariseus malafaias da época dele, foi por raiva ou por indignação? O que exatamente ele estava fazendo? Quero responder isso até o final desse vídeo também. Mas é um vídeo diferente? É. Faz algumas afirmações claras para vocês. Uma delas é que é impossível não ter raiva. Quem diz que nunca tem raiva é um mentiroso. Quem diz que nunca teve um acesso de raiva, nunca literalmente surtou de raiva, que é um termo que a gente usa, é um mentiroso. Aquele que tenta dizer que teve alguma raivinha, um pouquinho, raramente, é um mentiroso. E se essa pessoa está sendo bem-sucedida em não demonstrar essa raiva, ela está implodindo. Isso vai vir como muito tipo de doença psicossomática e algumas outras coisas que vão aparecendo em nível de saúde mental. A raiva ela é um componente biológico, componente neurológico e até evolutivo. Mas, como tudo, o que é demais é ruim. Água demais é ruim. Amor demais, apego nesse caso, mais do que amor, demais é ruim. Raiva também. Mas de menos, tudo também é um problema. Pode gerar uma passividade extrema que não busca justiça social, que não busca consciência social. Essa é a questão. Eu disse aqui na abertura desse vídeo, na descrição dele, né? Coloquei um aviso de que essa é uma aula de espiritualidade socialmente engajada com conselhos práticos e que vai fazer mais sentido, né? Se você procurar aplicar o que nós vamos falar agora. Tem duas justificativas, a normativa e a revolucionária. A normativa é a que fala que a raiva é uma emoção humana, natural, mas pode ser destrutiva se não for bem gerenciada. Ok. E a justificativa revolucionária que está ali diz que, na verdade, a raiva é um passo essencial para alcançar a justiça social. Por mais estranho que isso pareça, temos que entender a importância da raiva como uma força para o bem, pois ela pode ser usada para motivar as pessoas a trabalhar por justiça social. Onde você aprendeu isso, Paulo? Eu acabei de dizer. Foi no budismo. Como o budismo ensina a ter raiva? Não. O budismo ensina que a raiva todo mundo tem. Ele não passa pano, ele ensina que nós temos que saber o que fazer com ela. Nós não vamos conseguir eliminar essa energia completamente, e talvez nem seja necessário. Não precisamos. Só precisamos usá-la adequadamente. É isso que eu digo que é super importante. Muito bem. Vamos começar direto para vocês já terem um norte nessa questão. A espiritualidade engajada, socialmente engajada, ela nos apresenta alguns argumentos específicos nesse sentido. 3 em especial. Primeiro, a raiva é um sinal de que algo está errado. Nisso ela é incrivelmente sincera, aberta e cristalina, gente. A raiva é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, quando nós sentimos raiva, né? Quando nos sentimos com raiva, é porque estamos vendo uma injustiça ou uma situação que nos importa. E aí nós surtamos.
Esse é um ponto. Alguma coisa está errada e precisa ser resolvida. Primeira questão. Podemos usar a regra da resolução, que eu gosto muito, que é assim. Se algo tem solução, procuremos resolver. Se não tem solução, de fato, resolvido está. Não adianta nem raiva, nem indignação, né? Por exemplo, o que não tem solução? O fato de que nós morremos. Todos nós vamos morrer. Com que idade, se com saúde ou não, se por um acidente ou alguma outra coisa, isso sim nós podemos administrar, tentar melhorar a nossa vida, mas o fato de que nós vamos morrer já está resolvido, então não tem solução, já está resolvido. Agora, o fato de que muitas pessoas morrem de forma injusta, morrem de fome, morrem em guerras, em genocídios, que a maioria passa pano, bom, aí é diferente. Tem solução, então vamos atrás da solução. Essa é uma questão bem boa, né? Segunda questão é que a raiva pode nos motivar a agir. Esse é um outro elemento. A passividade ela vai na contramão disso. Então ela pode nos dar a energia, a determinação necessárias para lutar por mudanças. Essa indignação dessa raiva. A pessoa que nunca fica indignada não promove mudança social. Podem ter certeza disso. Mesmo Jesus, na história dos vendilhões do templo, que eu vou usar como minha guia nesse vídeo, mostra uma indignação, uma suposta raiva, né, lutando por mudanças, ou seja, que o templo não fosse um lugar de comércio, mas apenas de busca espiritual. Então ele buscava essa mudança. Se ele não quisesse buscar mudança, não faria isso, mas ele fez. E a terceira questão é que a raiva ela pode nos conectar com os outros. Sim, por incrível que pareça. Ela pode nos levar a nos unir a outras pessoas que também estão lutando por justiça. Ainda que não seja bem a questão da raiva especificamente o que une vocês a esse canal aqui, quem já está como inscrito e membro há mais tempo, quem não chegou agora aqui de paraquedas pelo algoritmo, nós estamos conectados por uma indignação, porque aqui este é um canal de espiritualidade socialmente engajada, filosófica, que busca mais consciência social junto a uma consciência espiritual e busca a promoção de justiça social. Então, nesta indignação, essa energia que nos une. Da mesma forma, a raiva, por uma indignação social, pode sim conectar as pessoas. E é assim que tem sido desde que o mundo existe, ou desde que o ser humano está sobre o planeta, pelo menos. E temos como lidar com a raiva de uma forma espiritual, socialmente engajada? Teríamos como administrar isso? Sim. Eu tenho aqui um conjunto, já vou dizendo para vocês, de 26 coisas que nós podemos fazer para isso. Não quer dizer que vocês terão que fazer todas as 26 coisas. Se fizerem 10, 5, talvez 2, ou até que seja uma, já vai fazer diferença. Ninguém pode dizer que não pode fazer nenhuma, né, gente? Aí já vai ser demais também. Aí o grau da zona de conforto ali já virou cristal de tão parada. Qual é a primeira coisa? Tempo de serenidade. Reserve alguns minutos para quietude. Sim, permanece imóvel, né? Olhos abertos, focando na respiração. Tem a ver com meditação essas dicas, muitas delas. Né? Fica ali. Como eu faço de vez em quando, vou aqui na praia, onde eu moro bem pertinho, me sento ou no pier, ou numa pedra, ou na areia e fico ali focando. O movimento das ondas e tudo mais. Ande calmamente e retorne à postura sentada, se conectando com a respiração. Eu faço isso praticamente todos os dias, antes do pôr do sol ou de manhã ou em qualquer horário. Segunda questão, engajamento construtivo. Envolva-se em tarefas diárias com atenção plena, tendo atenção no que está fazendo, e não no automatismo, né? Então, buscando clareza mental. Desenvolva um foco diferente, canalizando energia para ações construtivas, gente. Sejam quais forem, podem ser pequenas, podem ser médias, podem ser grandes. Ações de, por exemplo, como que eu estou cuidando do meu lixo? Será que eu estou gastando demais? Será que eu estou desperdiçando alimento? Estou comprando muitas roupas, muitos sapatos? Estou desperdiçando muito da minha vida em conversas banais? Coisas desse tipo. E aí eu vou me engajando de modo construtivo em nível ambiental, social, econômico, espiritual e tudo mais com as pessoas.
É bom que a gente procure ser gente, né, que as pessoas gostem de conversar, mesmo que sejamos críticos, ou às vezes tenhamos uma fala um pouquinho mais enfática, né, mas que as pessoas gostem de conversar com a gente, que elas sabem que numa conversa conosco não vai ser algo morno. 3. Reconstrua percepções. Altere sua percepção da situação, né, para transformar a raiva. Pratique uma visão livre de medo e raiva, promovendo uma resposta mais compassiva. Mas eu vou dar mais dicas de como fazer algumas dessas coisas. Gente. É só uma primeira listagem. Né? 4. Imersão em águas frias. Submerja o rosto em água fria para acalmar a mente inflamada pela raiva. Esse gesto simbólico ajuda a reduzir o calor emocional. Por que eu digo isso? Porque ainda que a raiva tenha seu lado positivo, e daqui a pouco vamos falar bem disso, temos que evitar que ela extrapole, né? Saia desse seu nível e transborde completamente, aí o controle é mais difícil. 5. Abordagem consciente. Evite reações impulsivas. Adote uma abordagem construtiva, preparando o terreno para uma expressão mais ponderada e incentive o diálogo e a compreensão mútua. Ou seja, por mais que você esteja meio raivoso ou muito fleumático, né, no seu discurso, permita a opinião do outro. Permita a opinião do outro. Isso pode ser muito interessante. 6. Dança da transformação. Liberte a energia reprimida através da dança, movendo-se de maneira livre. Não precisa ser uma dança perfeita, né, gente? Dance do jeito que for, não importa. Deixe a raiva se transformar em movimento, criando uma conexão mais fluida com o corpo. 7. Atos diários de bondade. Cultive a empatia através de ações amorosas. Demonstre cuidado e gentileza com palavras e gestos, estendendo compaixão a colegas, amigos, familiares e até mesmo estranhos. Gato, cachorro do vizinho também, os animais em geral, até as plantas. Até as plantas. 8. Expressão artística. Desenhe a experiência de raiva para externalizá-la. Utilize metáforas visuais, transformando a raiva em formas e cores que representem a sua jornada emocional. Pode ser uma boa forma de trabalhá-la. 9. Expressão vocal. Grave e ouça sua voz compartilhando a experiência de raiva. Reflita sobre a utilidade das palavras e ações propostas, buscando um entendimento mais profundo de si mesmo. Uma dica bem moderna aí, como a gente usa muito áudio hoje no WhatsApp e em outros sistemas, né? E alguns não apagam depois, deixam nos seus celulares. Quem sabe vocês escutam de vez em quando os áudios que mandaram a outras pessoas, inclusive em situações tensas, né? Principalmente nesses casos, para avaliar como que se manifestou naquela hora aquela energia meio raivosa e como vocês pensam agora sobre isso. Provavelmente aquela raiva já passou, né? Então vocês conseguem analisar de uma outra maneira. 10. Criticidade interna. Desarme o crítico interno, reconhecendo pensamentos negativos como meras reações. Afirme as virtudes e repita, conscientizando-se da negatividade. É importante a gente entender isso. 11. Não reação nobre. Escolha o nobre silêncio em situações desafiadoras. Mantenha a paz interior, cultivando paciência e respondendo no momento mais apropriado. Hoje em dia, em tempos de redes sociais, eu acho que é uma das melhores dicas que eu também uso muito. Às vezes nós ficamos tão indignados com determinada postagem ou comentário de alguém, principalmente quando é alguém próximo, né? Nós ficamos assim com uma vontade de dizer muitos desaforos numa resposta. E eu calculo assim, quanto mais eu sinto que aquilo vai ter que me tirar do prumo para poder responder aquela pessoa, mais eu acabo desistindo de fazer isso. Eu só faço quando eu sinto que há alguma permeabilidade da outra pessoa a entender o equívoco que ela está cometendo, ou se aquilo tem a ver com questões humanitárias, por exemplo. Isso é importante que a gente considere se a gente vai gastar nossa energia com algo que vale a pena ou que não, que só vai nos esgotar. 12. Adiamento consciente. Se a outra pessoa estiver com raiva, adie a conversa para um momento mais tranquilo. Demonstre coragem ao escolher o momento certo para o diálogo. Isso é importante também, dependendo do tipo de problema que vocês estão passando. 13. Reflexão profunda.
Analise a origem da raiva identificando medos e inseguranças subjacentes. Busque mudanças internas e externas para lidar com a raiva de maneira mais construtiva. 14. Suporte profissional consciente. Isso é importantíssimo, gente. Busque apoio de profissionais ou grupos focados em controle de raiva. Valorize, então, a orientação de terapeutas, psicoterapeutas, conselheiros, até líderes espirituais que sejam comprometidos com o bem-estar emocional das pessoas. Né? Não os abusadores, aqueles que realmente fazem sentido na nossa vida. Né? 15. Compromisso diário. Inicie o dia com o voto de não cultivar a raiva. Ainda que ela se manifeste na nossa vida, como eu disse, né? Apesar dos mentirosos negarem, não quer dizer que nós vamos cultivar a raiva. Nós não vamos cultivar a raiva. Mantenha-se centrado ao enfrentar críticas, promovendo uma abordagem serena diante de desafios. Importante. 16. Reflexão contínua. Analise as causas da raiva, e às vezes cada momento de raiva tem causas diferentes, né? Identificando medos e inseguranças ocultos. Mas às vezes não é isso, gente. Às vezes é indignação, sim, com o estado do mundo, indignação com o capitalismo tardio, com a miséria, com a fome, com as guerras, com o genocídio de crianças, tudo isso. Se alguém disser para vocês que a raiva nestes casos é porque você tem medos e inseguranças ocultos, você está jogando no outro que está em você, manda sabe aonde, né? Vocês já sabem para onde vocês têm que mandar. Porque essa gente é tchutchuca de capitalismo, querendo fazer vocês ficarem numa zona de conforto bem quietinhos. Esse é um ponto muito importante. Então, aprenda com a experiência, promovendo um crescimento pessoal e uma compreensão mais profunda das emoções. Isso sim. 17. Resolução pela paz. Comprometa-se diariamente a não alimentar a raiva. Ok, não vamos alimentar, mas também não vamos negá-la. Jure permanecer focado e relaxado diante de críticas, dentro do possível, né? Ninguém é de ferro, contribuindo para um ambiente mais pacífico. Ok, essa é uma boa proposta. 18. Diálogo consciente. Estabeleça tempo e local para discutir questões inflamatórias. Isso sim, saber como fazer e quando, né? Escolha ambientes propícios para o diálogo, favorecendo a resolução pacífica de conflitos. É uma técnica que eu uso. Quanto mais grave o assunto que eu tenho que ter com alguém, mais eu determino tempo, hora, momento propício, condições propícias para que isso seja possível. 19. Canto transformador. Utilize a música como expressão emocional. Cante as letras de uma canção, até que a raiva se dissipe, promovendo uma liberação terapêutica. Eu diria, na minha vida, até por ser filho de músico, que é uma das técnicas que eu mais tenho usado desde sempre. Ouvir uma música, aquelas que a gente gosta de sempre, até cantando junto, né? Isso ajuda bastante a liberar essa energia. Ela se torna mais criativa, inclusive. 20. Respirações conscientes. Adote 5 respirações profundas para interromper a identificação com a raiva. Permita-se relaxar na expiração, dissociando-se da reação emocional. Se vocês estão com raiva, vocês podem até fechar os olhos se quiserem ou não, tanto faz. E vocês vão respirar profundamente por 5 vezes. Dá uma pausa. Respira. Dá uma outra pausa. Inspira novamente. Pausa. Expira. Uma terceira vez, focando na respiração. Uma quarta vez, vão sentindo que começa a diminuir a raiva. E uma quinta vez. Pode até dar essa expressão de alívio na quinta respiração. Mais ou menos nesse tempo que eu fiz. Podem ter certeza que na maior parte das vezes vocês vão sentir uma diferença. Talvez sobre a indignação social, eu digo, dependendo de qual é o problema. Aí vocês vão atrás da solução. Mas aquela raiva mais destrutiva que estava transbordando o balde, como se diz, né?
ela vai diminuindo. 21. Caminhada tranquilizadora. Supere o clima emocional ao caminhar persistentemente. Continue a andar até encontrar uma solução para o problema, promovendo a clareza mental. Outra técnica que eu usei muito na minha vida até aqui, mas além disso tem uma outra questão muito interessante quando a gente caminha assim, num lugar adequado, tranquilo. Se a gente começar a observar o que tem à nossa volta, as pessoas, animais, a natureza que tem em volta, às vezes, se a gente focar nesse lugar em que a gente está, algumas lições aparecem. A forma como alguém conversa conosco, às vezes o sofrimento que alguém está passando e que a gente pode ajudar de alguma forma, ou um animal, alguma situação. E é muito interessante quando a gente coloca a mente nesse modo de observação, até de espera, ou mais ainda de estar em aguardo. O que acontecer, a gente aceita, nesse sentido. Né? Essa caminhada tranquilizadora é muito boa. Faço sempre que eu posso. Outra, 22, é o choro transformador. Aceite a vulnerabilidade e permita-se chorar. Nós sabemos que muita gente não consegue. Né? Evite afundar-se na tristeza, transformando lágrimas em uma liberação emocional mais leve. Isso é importante. 23. Teatro terapêutico, que também é muito bom. Represente os papéis da raiva, explorando a situação como uma performance teatral. Isso é ensinado até no budismo vajrayana, dentro da chamada louca sabedoria, que nós vamos falar mais tarde. Isso proporciona uma perspectiva externa e transformadora. Bom, quem já fez teatro, né, tem uma vantagem aí a mais. Né? 24. Conversa com as árvores. Vamos chamar de louco, Paulo? Não. Encontre um local tranquilo, com árvores. Expresse sua raiva verbalmente, usando a árvore como ouvinte. Depois, converse de maneira mais serena, gravando ambas as interações para reflexão posterior. Pode gravar no celular, por exemplo. E depois escutem o início e depois do final. Que diferença teve? Tem muita. Muita. 25. Reconhecimento da verdade. Busque a verdade nas palavras da pessoa, separando-a da negatividade. Reconheça a verdade subjacente e reflita sobre suas palavras. Até tentar descobrir se a pessoa que está nos atacando está falando dela mesma ou alguma das coisas que ela fala tem a ver conosco sim. Porque às vezes tem. Essa história de dizer tudo que você fala para o outro quando agride, quando xinga, quando está com raiva tem a ver com você. Não necessariamente. Isso é um tipo de generalização burra. Contra-terapêutica, inclusive, contra-espiritual. Fico bem indignado com isso, gente, porque nem sempre é assim. Mas só vai saber se é o caso ou não quem realmente for uma pessoa mais tranquila, com uma capacidade maior de autoexame e de autocrítica. Né? E 26, a escrita terapêutica. Como é que é isso? Algumas pessoas gostam mais de escrever do que outras, então para essas vai ser útil. Né? Escreva uma declaração honesta sobre seus sentimentos e pensamentos. Está parecendo até técnica de TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, que usa esses métodos. Né? Mas o budismo também usa, o zen budismo também. Leia em voz alta, explorando a possibilidade de liberar as emoções, né? Sem causar impacto negativo nos outros. Então, aí estão as primeiras bases que vocês podem usar. Nós temos também aqui algumas estratégias específicas que você pode usar para lidar com a raiva de uma forma espiritual, socialmente engajada. Então, 3 em especial. O primeiro é pratique a compaixão. Lembre-se de que a pessoa que está causando sua raiva, ou mais de uma, ou grupo, ou situação, né, também é um ser humano com suas próprias necessidades e emoções. Tente ver as coisas do ponto de vista dela. Ou seja, o que essa pessoa passou na vida, como foi a criação, o quanto ela sofreu. Né? Porque a gente tende, às vezes, a ser muito egoísta, a imaginar que só o nosso sofrimento é válido, ou que o nosso sofrimento é maior que o dos outros. E não é assim, gente. Não é assim que funciona. Todo mundo tem uma história difícil. Até os herdeiros têm uma história difícil. É difícil de acreditar, né, gente? Mas tem. Tem. Segunda estratégia, se conecte com os outros. Fale com um amigo, familiar ou terapeuta sobre sua raiva.
Mais fácil amigo que familiar, às vezes, né? Parente primeiro que não é amigo, né? Muitas vezes. Mas um terapeuta, psicoterapeuta, não importa em que área. A conexão com os outros pode ajudar você a se sentir mais apoiado e menos sozinho. Isso é importante. Se vocês têm essa consciência, sejam amigos dos seus amigos. Abram um canal de disponibilidade dizendo assim, olha meu amigo, sempre que você precisar, basta me chamar. Eu posso não responder na hora se estiver dormindo, trabalhando, o celular desligado, ou no modo avião, ou alguma coisa que me impeça de ir na hora. Mas tenha certeza que assim que possível eu vou entrar em contato e vou ver como posso ajudar. Pronto. Só isso que vocês precisam dizer para os amigos de vocês. E eles vão corresponder quando vocês também precisarem. Ok? Terceira estratégia. Ajude os outros. Trabalhar por justiça social pode ser uma maneira eficaz de lidar com a raiva. Sim, raiva que leva a uma indignação leva a um trabalho por justiça social. Só raiva em si mesma não causa isso. É só reclamação. Né? Então, quando você ajuda os outros, está transformando sua raiva em algo positivo. Daqui a pouco vamos ver com mais clareza isso. Então, aqui temos alguns exemplos específicos de como você pode usar sua raiva para trabalhar por justiça social. Vamos pegar exemplos aqui bem interessantes, 3 também em especial. Você pode se voluntariar para uma organização que trabalha para acabar com a pobreza ou a desigualdade. Tem muitas organizações. Não precisam ser ONGs enormes, internacionais, que vocês acham que eles vão usar o dinheiro para não sei o quê, né? Aquelas coisas conspiratórias que vão desviar para não sei aonde. Tem muitos grupos menores, às vezes que trabalham numa só comunidade carente. Não são tão grandes, mas vocês também podem se voluntariar. Isso vai ajudar muito. Podem ter certeza que vai ajudar muito. Vocês vão entender como é a vida das pessoas que estão em condições piores que as condições de vocês. Outra dica. Você pode participar de uma manifestação ou protesto contra uma injustiça. Isso também faz parte da espiritualidade socialmente engajada. Tem vários tipos de protestos. Por questões ambientais, um córrego, um rio da cidade de vocês que está sendo prejudicado por construções irregulares, que está sendo poluído. Tem tantas questões aí. Questões de direitos humanos, de vários tipos. Questões também por questões econômicas. Muitas questões aí que viram manifestações, ainda que pacíficas, mas que vocês com certeza deveriam se engajar de uma forma ou de outra. Há 2 tipos de engajamento, o engajamento presencial e o engajamento virtual. E às vezes os 2 são necessários, ainda mais hoje em dia. Né? Procure se engajar das 2 formas nessas, digamos, causas que sensibilizam vocês. E mesmo nas que aparentemente não sensibilizam, procurem entender como é essa causa do ponto de vista das pessoas prejudicadas. Porque se você não fizer isso, o viés do seu julgamento vai ser limitado. E um outro exemplo é que você pode escrever uma carta, um e-mail para um representante do governo pedindo mudança no caso de algum problema. Pode ser de vários tipos, porque tem um problema de lixo que não é recolhido direito, ou qualquer outra questão que os políticos possam resolver de alguma forma. Nós sabemos que a possibilidade de políticos resolverem os problemas sociais são bastante limitadas, mas é porque também talvez a nossa pressão seja limitada. Uma coisa está relacionada à outra também. Então se lembre bem disso, né? Não há uma maneira certa ou errada de lidar com a raiva. O importante é encontrar o que funciona para você. Então, se estiver lutando para lidar com a raiva, procure ajuda profissional. As pessoas me perguntam assim sobre a raiva, como o budismo considera, né? O que eu aprendi com isso. Eu me baseei num texto de Jude Leaf, que saiu lá no Buda Virtual, uma tradução, chamado Como Transformar a Raiva em 4 Passos. Né? E até vou deixar esse link depois aqui na descrição do nosso vídeo, mas vou fazer só uns resumos disso, para vocês entenderem a importância da raiva como sabedoria espiritual. Pois é, que coisa mais estranha para a maioria isso, né? Na verdade, a raiva pode ser quente ou congelante, depende do tipo, né? Ela pode ser virada para fora, para outras pessoas, para uma situação particular com a qual você está preso, ou com a vida geral, em geral. Pode ser virada para dentro, sob a forma de auto-ódio, ressentimento ou rejeição das partes de você que o envergonham ou fazem você se sentir vulnerável, raiva de si mesmo. Ela pode fazer você matar ou levá-lo a cometer suicídio.
Então é bem sério isso, gente, muito sério. Mas, de qualquer forma, a raiva pode ser extremamente energética ou enérgica. Você se sente ameaçado e claustrofóbico e esse sentimento doloroso se intensifica até que você ataca como um rato encurralado. Assim. Ou pode se manifestar como um sutil corte de ressentimento que você carrega junto, sempre, como um chip no ombro. E a raiva é parte de nossa maquiagem. Todos nós temos isso. Por isso que eu digo que quem diz que não tem é mentiroso. Mas lidamos com isso de forma muito diferente, tanto individual como culturalmente também. As questões culturais interferem em como a gente encara a raiva. Pelo fato da experiência da raiva ser tão potente, geralmente nós tentamos nos livrar dela de alguma forma. Uma maneira de tentar se livrar, né, geralmente é inflá-la ou então reprimi-la, porque estamos envergonhados de reconhecer ou aceitar que pudéssemos nos sentir desse jeito. É o que fazem os que negam, que dizem que nunca sentem raiva, né? Esses mentirosos. Outra maneira de tentar nos livrar da raiva é agir impulsivamente através de palavras ou ações violentas, mas isso só alimenta mais raiva. Então, como a raiva é uma parte natural de nós, e isso é importante, a raiva é uma parte natural de nós. Não podemos realmente nos livrar dela, não importa o quanto tentemos. Sim, isso é uma boa ou uma má notícia, vocês que decidem. No entanto, podemos alterar a forma como nos relacionamos com ela. Ou seja, se a raiva tem um aspecto enérgico ou energético, é uma energia que não pode ser retirada, dissolvida, eliminada. Mas a forma como nós usamos essa energia pode ser moldada. É isso que se quer dizer. Quando fazemos isso, então, começamos a vislumbrar uma qualidade escondida nessa força destrutiva que é sã e valiosa. Opa! A gente salva o bebê, né? Enquanto jogamos fora a água do banho sem colocar bebê e bacia tudo junto. Então, há muitas estratégias que até o budismo ensina nesse sentido. Mas a abordagem geral do budismo, por exemplo, é a prática da meditação. Tem outras, mas essa é uma das principais. Né? Então é difícil lidar com raiva uma vez que ela explodiu. E é por isso que a prática de meditação é uma ferramenta tão útil, né? Para dar uma diminuída nesse risco da explosão. Então, ao abrandar e refinar nossos poderes de observação, podemos captar o surgimento da raiva num estágio anterior, a gente percebe ela subindo, né? Antes de ter uma chance de nos ultrapassar completamente aí, né? E aí se lascou, né? Então, através da meditação, nós aprendemos a sintonizar o que estamos sentindo e observamos essa experiência sem paixão e com simpatia, que são coisas diferentes. Quanto mais pudermos fazer isso na prática formal de atenção plena, meditação, respiração, menos estaremos sob controle da raiva. Por sua vez, mais possibilidades teremos de transformar nossa relação com raiva no meio da vida diária. Então, onde surge a raiva? Está na mente. Sim, unicamente ali. Então, ao domesticar a mente, podemos estabelecer uma base sólida para entender como a raiva surge em nós e como nós habitualmente respondemos a ela. Podemos ver como a raiva se espalha e se instala em nosso corpo e como desencadeia dramas formulados sobre culpa e dor. Podemos expor nossas construções conceituais sobre raiva, nossas justificativas, defensividades e encobrimentos. Querem fazer um exercício desse tipo para a gente trabalhar a sabedoria da raiva? Pois é, tem um exercício chamado Árvore Venenosa que pode nos ajudar nisso. Vamos lá, prestem bem atenção e tentem fazer esse exercício no dia a dia de vocês. Há aqui uma analogia tradicional, né, para uma abordagem progressiva e passo a passo para lidar com a raiva, que é o de uma árvore venenosa. Então são 4 passos. Qual é o primeiro passo? É podando a árvore. Nós vamos podar uma árvore. Então vocês imaginem uma árvore enquanto a gente faz esse exercício. E nessa árvore está a raiva de vocês. Não esqueçam que é uma árvore venenosa. Então vocês imaginem podando essa árvore. Se abster de se entregar à raiva, quer dizer. Como é que funciona isso no geral? Né? Bom, nesse primeiro passo a gente se abstém do discurso e das ações baseadas na raiva. Ou pelo menos vai tentando fazer isso como um exercício. Né? Então, quando surge a raiva, desde a menor até a mais severa, né, ela já tomou geralmente conta de nós no momento em que nós percebemos isso. É que ela se torna consciente.
Então a intensidade da emoção e a reação a ela estão ligadas, são tão ligadas, que a gente sente isso quase que de modo simultâneo. Então estamos desesperados por fazer algo com essa raiva. Ela é incômoda pra gente, com certeza. Seja para alimentá-la ou para suprimi-la. De qualquer forma, a raiva, quando surge, é incômoda para todo mundo. Qual é a prática? Não se envolver em nenhuma ação específica, mas estar com a nossa raiva sem interpretá-la ou criar estratégias. É perceber a nossa raiva. A gente, como se dissesse mentalmente, aqui a raiva. Não quer dizer eu sou a raiva, eu tenho raiva. Nada disso é. Aqui a raiva. Perceber. À medida que a nossa reatividade se torna menos pesada, e o próprio fato de olhar para a raiva, ela olha para nós olhamos para ela, isso diminui essa energia dela. Então, à medida que a nossa reatividade se torna menos pesada, uma brecha, pequena brecha, quase minúscula, vai se abrindo entre a nossa raiva e a nossa reação. Então, nessa lacuna que fica, é possível estar com raiva ou com a raiva e, ao mesmo tempo, se abster de ser envolvido nela, fazer com que a coisa vire um turbilhão ainda maior. Podemos nos relacionar com a nossa raiva de forma mais pura e simples, sem pensamentos secundários. Isso é uma forma de podar a árvore. Podar a árvore não significa matar a árvore, cortá-la pelo meio, pelo caule. Não, é apenas dar uma podada. Ótimo, primeira coisa. Olha a segunda fase. Desenraizando a árvore. Ver através da solidez aparente da raiva. Sim, a raiva tem uma solidez, mas é aparente. Então, quando surge a raiva, a gente examina, fazemos perguntas. Que tipo de perguntas? Por que damos o rótulo raiva? É uma percepção dos sentidos, um pensamento ou um sentimento? Quão real é isso? Quão invencível? Está parada? Está em movimento? Quando tentamos enquadrá-la, ela escapa? De onde isso vem? Onde isso vive? Que nem aquela lá, o que come, o que vive. Para onde isso vai? Quais são suas qualidades? Sua textura, sua cor, sua forma? O que dá raiva e poder sobre nós? Nessa etapa, então, nós examinamos a raiva como um fenômeno simples. Isso é desenraizar a árvore. De onde vem a raiva? Qual é o objetivo? É nossa culpa ou é culpa de alguém ou outra coisa? Quais são as raízes da raiva? O que a alimenta? Vai nível por nível, cada vez mais profundamente. Você pode encontrar sua causa raiz? Eu não vou responder para vocês isso, vocês vão fazer isso no exercício. Aí é que vem a terceira fase, que é destilando a medicina, ou a cura, descobrindo a sabedoria no meio da dor, que é o terceiro passo. Nesse passo a gente contempla o que é sobre a raiva que é prejudicial e o que pode ser benéfico. A gente contempla essas duas coisas em relação à raiva, o que pode ser prejudicial e o que pode ser benéfico. Como a raiva pode ser uma forma de remédio, vocês podem perguntar. Se nos livrássemos da nossa raiva, o que perderíamos? Perderíamos alguma coisa, Paulo? Pois é. Então aqui a prática é discernir a diferença entre a raiva prejudicial e a raiva que nos beneficia de alguma forma. Sim, são dois tipos de raiva. A raiva prejudicial e a raiva que nos beneficia de alguma forma. A raiva prejudicial é aquela que transborda e nós não temos controle e é um caos. A raiva que nos beneficia e também aos outros, do ponto de vista espiritual de alguma forma, é aquela que a gente escaneou e sabe muito bem como ela funciona. Então, claramente, a expressão insensata da raiva através de palavras ou ações nos leva a prejudicar os outros e a sofrer. Ok, no entanto, reprimir nossa raiva também causa danos. Qualquer psicoterapeuta, psicólogo sabe disso, A raiva, na verdade, não desaparece, mas aparece de forma desonesta, vestindo um disfarce. Tem vários disfarces com os quais a raiva se veste, digamos assim. Eu já vi raiva disfarçada naquele sorrisinho amarelo de algumas pessoas. Por dentro estão loucas para pular em cima de você, Mas por questões sociais ou algum interesse delas ou alguma necessidade, elas evitam de toda forma. Mas a raiva está ali, disfarçada. Então, existe outra opção? Sim. Há um outro lado da raiva. Há sabedoria nela. Normalmente nós estamos
estamos muito envolvidos em nossas lutas pessoais, para conseguir se conectar com essa sabedoria, mas a raiva realmente tem uma integridade e uma nitidez. Como assim? É que ela é uma mensageira de que algo está errado, que algo precisa ser abordado. A energia despertada da raiva é dita ser cristalina, como um espelho perfeito. É incrível isso, não é verdade? Durante muitos anos de meditação eu aprendi exatamente isso. Esse espelho, ele diz como é sem dissimulação. Então é um espelho perfeito que nos diz como as coisas são sem nenhum tipo de dissimulação. Claríssimo. E a raiva limpa o ar. Daí. Sim. Por quê? É imediato, abrupto, mas agarra nossa atenção e faz questão. A raiva interrompe nossa complacência e nos mobiliza para agir. E aí tem a ver com a indignação que depois vai em busca de justiça social. Consciência social. Há uma clareza nisso. Há uma clareza. Quando nos encontramos com a injustiça, inclusive a injustiça social, que está sendo feita ao outro, quando vemos a violência infligida a seres inocentes, como as vítimas de genocídios, por exemplo, crianças que morrem em guerras, quando vemos as maneiras pelas quais os humanos justificam quase qualquer ato de violência, é doloroso e nos irrita. E aí sentimos raiva. Então, como um espelho, ela nos mostra, aí tem alguma coisa muito errada nessa forma que a humanidade está vivendo. Por isso que a raiva é tão cristalina, sem dissimulação, um espelho perfeito. Portanto, a raiva poderia ser o catalisador que nos faz agir com coragem e compaixão para enfrentar a violência, a injustiça e a ignorância arraigada. Poderia, isso vai depender de cada um, né? E quanto mais claramente vemos essas tendências no mundo que nos rodeia, mais reconhecemos dentro de nós traços dessas mesmas tendências para a violência e para a dissimulação. Por quê? Porque tudo que nós vemos de ruim nos outros e que nos causa indignação e raiva são coisas que nós também temos capacidade, infelizmente, de fazer. Quando as pessoas dizem que alguém que foi um assassino, um genocida, matou, ele não é um ser humano, ele é um monstro, eu contesto. Todos nós, se deixarmos que a nossa raiva e outros venenos mentais venham à tona, podemos fazer assim ou pior. Então não é um monstro, um assassino em série. Ele é um ser humano que precisa realmente de muito discernimento. Não vai conseguir nessa vida, muito provavelmente, dependendo do quanto está destruído, né? Mas não é um animal. Não tem animais genocidas no nosso planeta. Só um bicho-homem. Né? Não tem. Então esse é um ponto importante da gente entender. Quando nós não reconhecemos num serial killer, um genocida, um Hitler, um Netanyahu, que seja, um potencial genocida que também estaria dentro de nós, e dizemos que eles são monstros, nós estamos escondendo nossa própria capacidade de fazer muito mal ao mundo, à humanidade, aos seres. Quando eles, que são genocidas lá, dizem que estão matando animais humanos, fazem a mesma coisa. Podem fazer ainda pior que já estão fazendo. Estão entendendo a conexão social do que eu estou falando? Então, quanto mais claramente vemos essas tendências no mundo que nos rodeia, mais reconhecemos dentro de nós traços dessas mesmas tendências para a violência e para a dissimulação. Portanto, a raiva tem o poder de tirar as telas dos nossos olhos, cortar a nossa ignorância e evitar as duras realidades. Ela nos abre totalmente, ela nos deixa totalmente nus na frente desse espelho perfeito. A força destrutiva da raiva é real e aparente. Ao enfrentar a força destrutiva, praticamos a contenção no primeiro passo. Primeiro passo ali. Daí começamos a ver a aparente solidez da raiva no segundo passo. Agora, nesse terceiro, estamos trabalhando com o potencial de sabedoria da raiva, do que ela nos mostra com clareza. Na verdade, pode não ser a própria raiva, mas a nossa tendência para manter a nossa raiva, o roteiro que a acompanha e a autoabsorção que são tão prejudiciais. Então não é tanto a tendência de manter a raiva, mas o roteiro que acompanha
nossas delusões, né, suas próprias autoilusões, e a autoabsorção. Nos absorvemos nessa raiva e nos viciamos nela. Isso é que é tão prejudicial. Quando a raiva nos desperta para um problema real que deve ser abordado, podemos responder revoltando a raiva e nos sentindo bem com relação a nós mesmos por fazer isso. E isso contesta aquilo que eu disse. Quando você tem raiva do outro, é alguma coisa errada em você. Palhaçada. Quando a raiva nos desperta para um problema que é real, que deve ser abordado, podemos responder revoltando a raiva e nos sentindo bem com relação a nós mesmos por fazer isso. Então, nem sempre usem essa técnica do espelho dizendo que se você teve raiva de algo, aquilo é errado em você. Não. Isso é uma péssima psicoterapia, isso é aquele coaching de merda que tem por aí. Não. Ou podemos realmente ouvir qualquer mensagem que a raiva nos traga, enquanto ao mesmo tempo abrimos mão do mensageiro. Então podemos lidar com o que nos foi exposto pelo espelho claro da raiva. Isso é importantíssimo em meditação. E aí qual é o quarto passo, que é chamado pavão, enganando a raiva sem medo ou hesitação. Então esse passo final, na realidade, é nada mais do que o resultado, a fruição, né, do domínio das outras etapas. Continuamos a praticar a abstenção de exibições impulsivas de raiva, vendo através da aparente solidez da raiva e abrindo as mensagens que a ira traz, sem nos apegar ao mensageiro. Quando podemos fazer tudo isso com facilidade, podemos finalmente começar a usar a raiva como uma ferramenta ou meio hábil. Se a raiva é chamada e pode ser útil, não temos medo de aplicá-la. E quando a ira destrutiva surge, não somos seduzidos, nem nos escapamos. Nós a devoramos com precisão. Não resta nem um rastro. Isso tem a ver com a louca sabedoria, que é o conceito do budismo vajrayana, inclusive. Em que aparentemente a pessoa, até o mestre, às vezes está com raiva, mas não está com raiva. Ele tem controle do processo. Se não tem, está equivocado. Tem alguns que caem nisso, né? Claro. Mas é importante a gente entender isso. Talvez seja o caso, né, como eu prometi em algum momento, da aparente raiva de Jesus na história dos vendilhões do templo, lá contra os Malafaia da época. Se essa história é verdadeira ou não, não chega a importar. Pode ser só uma lenda, uma anedota, e pode não ter acontecido. Mas nós não devemos usar isso como um parâmetro para analisar a história, porque ela veio até nós através do texto bíblico, né, do Novo Testamento. Então, se ela veio até nós, ela tem um efeito educativo, né, propedêutico. Então vamos analisar por aí, pelo efeito que nos chega. Alguém com todo aquele histórico que tem Jesus em todos os outros trechos, né, embora ele foi agressivo em outros momentos, quando chamava o outro de raças de víboras e não sei o que, ele xingava, ele dizia talvez palavrão se fosse no contexto atual, né? Vamos considerar isso, mas essa foi o momento mais severo em que ele pegou o relho, destruiu as banquinhas dos comerciantes ali, deu-lhe os relhaços, não sabemos em que nível foi, mas foi por aí. Bom, ele tinha controle do que estava fazendo, ele queria passar uma mensagem. Passar uma mensagem de que quando nós entramos numa zona de conforto, nós vamos deixando que a nossa ambição, nosso desejo, que é uma característica da nossa mente, vá tomando cada vez mais conta da nossa espontaneidade, mas também da nossa expressão de espiritualidade. É isso que ele quis dizer, digamos assim. O templo representava ali o nosso templo interior, né? O nosso lugar de transcendência e de fenomenologia espiritual. Quando a gente transforma tudo isso num comércio, da forma como acontecia ali, então, e o que ele imagina aí? Que simplesmente é algo que se compra e se vende. E não é. Não é. Por isso que ele ficou tão indignado. Vocês acham que isso é espiritualidade? Que isso sequer é religião? Que isso é uma comunhão com o divino? Não. Então ele usou essa indignação naquele momento para dar uma lição. Podemos dizer que Jesus fez isso porque tinha alguma coisa errada dentro dele? Claro que não, né? Mas isso vale para nós também. Claro que vale. O que vai determinar se a raiva que nós estamos sentindo se refere a algo que está em nós, sim, que precisa ser trabalhado, não estou negando que isso também ocorre, claro que sim, ou se é algo nesse nível que eu falei agora, vai depender dos outros elementos e até outros venenos mentais que estão associados à raiva. A raiva que vem de uma inveja tem muito a ver com coisas que nós gostaríamos.
A raiva que vem da dissonância cognitiva é porque nós não queremos reconhecer realmente algo que está em nós. Mas nem toda raiva vem da inveja, nem toda raiva vem da dissonância cognitiva, mas a raiva que vem da indignação é legítima. Principalmente em questões sociais, de justiça social, de consciência social, de melhoras de direitos, ela é muito bem-vinda. Só que ali também precisamos cuidar que ela não extrapole demais. Senão nós eliminamos qualquer possibilidade de negociação, por exemplo. Bom, aí podemos chegar a algumas conclusões nesse vídeo sobre tudo isso que eu falei. O objetivo aqui foi transmitir a ideia profunda de que a raiva, quando abordada de maneira espiritualmente engajada, pode ser um ponto de partida crucial para promover justiça social, sim. Quando a gente diz assim, o poder da raiva, a justiça social começa com ela. Pois é. Aí nós temos duas coisas a considerar. Primeiro, reconhecimento da necessidade de mudança. A raiva muitas vezes surge como uma reação de indignação, a injustiças percebidas ou experiências de desigualdade. A justiça social começa com o reconhecimento dessa raiva, indignando que a mudança social é impulsionada pela consciência das emoções relacionadas à injustiça. Então ela é um primeiro ponto. Essa injustiça social me deixou com muita raiva. Então eu reconheço que ali há um problema naquela injustiça social. E eu evito que essa minha raiva transborde a um grau de inconsciência total. E aí vou para o segundo passo, que é a transformação construtiva. A escolha da palavra começa, Aí começa com a raiva, para se referir à justiça social, implica uma jornada em direção à transformação construtiva. Quando eu digo que a justiça social começa com a raiva. A raiva não é vista como um beco sem saída emocional, mas como um ponto de partida para ações significativas e conscientes em prol da justiça. Aí como lidar com ela, nos ensinamentos da espiritualidade engajada? O que nos ensinam? 3 coisas. Abordagem espiritual. Destacar a abordagem espiritual sugere que a transformação da raiva ocorre em um nível mais profundo da consciência. A espiritualidade é apresentada como uma ferramenta poderosa para transcender a raiva, promovendo uma compreensão mais profunda das questões sociais. Então, se eu sentir que questões sociais me deixaram com muita raiva, vou estudar melhor essas questões sociais para saber o que eu posso fazer da minha parte para melhorar isso. Daí vem o segundo ponto, que é engajamento consciente. A forma espiritual engajada de lidar com a raiva tem que ser através de um envolvimento consciente. Não se trata apenas de suprimir a raiva, porque daí nós vamos ser tchutchucas do capitalismo, voltamos para a nossa zona de conforto, fazemos tudo aquilo que os senhores querem, nesse sistema que é o capitalismo atual, o sistema escravista mais bem sucedido da história, e vamos voltar lá no de sempre. Não se trata apenas de suprimir a raiva, mas de abraçá-la com consciência, transformando-a em ações construtivas e promovendo uma mudança positiva na sociedade. Cada um vai descobrir como vai fazer isso. Cada um vai ter uma forma. Lá no início do vídeo eu dei dicas, se envolva numa ONG. Se alguém quiser se envolver na política, se vai realmente ajudar a fazer uma mudança, que se envolva. Se eu sou empresário e quero começar a fazer alguma coisa que ajude as pessoas, além de só ganhar dinheiro, ótimo, melhor ainda. Melhor ainda. E assim tem tantas outras opções. Aí vem o terceiro ponto, convite à jornada pessoal. Cada um deve explorar sua própria relação com a raiva, pois o processo de lidar com essa emoção é parte integrante da jornada espiritual e social de cada indivíduo. Então, assim, a raiva, quando tratada nessa ideia de espiritualidade e consciência social, não apenas pode ser compreendida, transformada individualmente, mas também serve como um ponto de partida fundamental para contribuir ativamente para a construção de uma sociedade mais justa. A raiva inicial, quando controlada pela consciência social, se transforma em indignação. Raiva inicial, não deixamos ela transbordar a ponto de perder completamente o juízo. Controlada pela consciência social, que aqui diz que há algo mais importante que essa raiva está me mostrando, tem alguma coisa errada, se transforma em indignação. E obviamente que dela vem ação proativa. A raiva então deixa de ser meramente agressiva e caótica para se transformar em uma energia proativa e reorganizadora. A indignação que cobra direitos, que salva vidas,
que protesta pacificamente, que não exclui nenhum sofredor, que não ajuda de modo seletivo. Entenderam? Tudo isso parte da raiva, que vai até um certo nível, mas não deixamos transbordar a ponto de perder o raciocínio. Porque aí nós espirramos para tudo que é lado e podemos prejudicar quem deveria ser ajudado. Tem esse lado também. Né? Esse é um ponto muito importante. Perceberam? Então, como dá para ter uma outra relação com a raiva? Primeiro que não temos como eliminá-la. Nós vamos ter muitos momentos de raiva. Aliás, vamos dizer que todos os dias, todos nós temos vários momentos de raiva. Desde as pequenininhas, que nós nem percebemos ou passamos pano para elas, né? Nós escamoteamos, né? Mascaramos, até situações que podem acontecer de tempos em tempos mais sérias. Né? Mas todos nós passamos por isso, gente. Ninguém está imune à raiva. Supostamente nem Jesus, né? E os outros mestres por aí tiveram situações de raiva. Eu mesmo encontrei nos textos budistas uma outra situação que podemos chamar de uma indignação do Buda, de certa forma, ou de muitos discípulos também. Né? Mas ele deixa claro que o problema é o transbordamento. O sentimento existe, ele é uma energia, uma sabedoria. Sabedoria de proatividade. Eu posso traduzir para vocês alguns ensinamentos tradicionais que talvez façam menos sentido. Assim é mais fácil. Transformar a raiva através da indignação numa sabedoria de proatividade. Isso vai criar ativistas muito bons, gente. Pessoas com coragem, sem medo. Claro, não é uma coragem inconsequente. Ninguém vai querer ser mártir ali, não é essa a ideia. Não é essa a questão. Mas pessoas corajosas. Nós precisamos de pessoas que gostam da espiritualidade, espiritualizadas, né? Buscadores da espiritualidade, melhor dizendo, que sejam corajosas. Porque a maioria fica na sua zona de conforto. Usa a prática espiritual como se fazem parte de grupos, como um evento social em que muito pouco de espiritualidade se pratica. Aquelas que praticam mais individualmente, o pessoal que medita muitas vezes também, acabam usando a espiritualidade como uma fuga, uma forma de dizer, eu não vou me preocupar com as mazelas do mundo, vou ficar aqui, né, no meu zenzinho, aqui, e não considero mais nada. Às vezes a pessoa do meu lado está precisando de ajuda, e nós não damos bola. Nós não damos bola. Podemos ajudar e muito. Sempre tem muita oportunidade de ajudar as pessoas à nossa volta. Não só pessoas, animais também, até a própria natureza. Né? A própria natureza. É muito importante a gente ter conexão não só com os seres humanos e animais, mas também com as plantas, com a natureza como um todo, até com a parte inanimada, supostamente inanimada da natureza. Talvez só quem viva mais próximo da natureza consiga perceber essas coisas. Né? Eu tenho esse, digamos, privilégio kármico nesse momento da minha vida aqui. Outras pessoas vivem em apartamento, até seus animais vivem presos no apartamento, não têm a mesma possibilidade. Eu fico pensando, né? Essas pessoas perderam, ou até nessa vida nem tiveram uma conexão com a natureza, com o todo. As crianças, né, dessas pessoas, os filhos, os netos já. Isso é muito triste porque vai passando várias gerações que vão perdendo completamente a noção da natureza. Por isso vão destruindo a natureza sem nenhum tipo de escrúpulo ou culpa, porque não conhecem como funciona. Não conhecem o equilíbrio da natureza, não sabem como uma coisa é dependente da outra, holisticamente falando, sistemicamente falando. Né? Pessoas que nunca fizeram nenhum acampamento, crianças que nem escoteiros foram. Ser escoteiro é bom, gente, ajuda muito nisso. Nunca foram sempre na praia daquele modo controlado. Claro, não estou dizendo que tem que deixar as crianças soltas, porque é um perigo, né? Mas digo assim, daquela forma, todo mundo naquela farofa. Ninguém está preocupado com a natureza. Tanto que deixam depois aquela sujeira na praia, como aqui, onde eu moro, em Florianópolis. Né? Praias cada vez mais sujas, em que no verão, atualmente, eu tenho me recusado a tomar banho nessas praias. É fácil pegar alguma coisa, né? Algum problema de pele ou alguma outra coisa. Tanto que eu fiquei 2 anos com uma otite persistente por causa da podridão dessas águas aqui. Agora que eu consegui curar finalmente. Só para vocês terem uma ideia de como é a questão. Então pensem nisso que eu falei. Este vídeo não é uma apologia à raiva, acho que ficou bem claro. Né? Ele é o reconhecimento de que ela existe e que quem diz que não tem é mentiroso, a não ser que seja um iluminado, um Buda. E olha lá,
mas é um mentiroso. Então trabalhemos essa energia. Temos raiva, então é uma energia que pode ser utilizada para o bem, sim. Ok, gente? Era isso que eu tinha para colocar hoje para vocês nesse vídeo. Bom, quem gostou desse vídeo, obviamente vai nos ajudar curtindo, compartilhando com seus amigos que precisam entender melhor como funciona o processo da raiva. Inclusive, para gente raivosa, vocês poderiam mandar. Porque pelo menos eles vão entender que eles têm um poder. Pela primeira vez eles vão entender, poxa, então eu tenho um poder, só que eu tenho que saber utilizar direito. Né? Em vez de dar tiro no próprio pé, eu vou pelo menos conseguir trabalhar isso. Se vocês mandarem para alguém que, pelo contrário, supostamente nunca tem raiva, é aquele zenzinho gratiluz, vai ver que ele tem esse poder, e esse poder está tão preso como que numa panela de pressão e pode dar problema a qualquer momento. Talvez ele busque ajuda ou reconheça isso. Se inscrevendo no nosso canal também, quem não é inscrito, ajuda muito o nosso trabalho. Esses 3 primeiros métodos não custam nada, gente, nada. Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito, isso ajuda muito o nosso trabalho. Se quiserem fazer o valeu demais, agora no vídeo pronto aí, né? Ou um Pix em qualquer valor a partir através da nossa chave Pix, pacetekel@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer valor que vocês puderem depositar para nos ajudar, pessoal. Ok? Isso é muito importante para o nosso trabalho. Quem quiser me seguir nas redes, o meu Instagram, @pacetekel, Threads Pacetekel, o ex antigo Twitter, _Pacetekel, youtube.com/paulosteckel ou @paulosteckel, que é o identificador do YouTube, facebook.com/canal paulosteckel e o meu e-mail pacetekel@gmail.com. Vocês podem usar para dúvidas, sugestões, críticas, sugestões de outros vídeos, outros temas, né, dessas questões aí importantes para o nosso desenvolvimento espiritual também, psicológico e tudo. E, além de ser a nossa chave Pix, é o canal principal de comunicação com vocês, além, obviamente, dos comentários aqui, né, no nosso vídeo, aqui no canal. Às vezes a comunidade, quando eu posto coisas aqui também. É isso aí, gente. Fiquem à vontade para isso e façam um pouco desses exercícios. As dicas, as 26 dicas que eu dei no início do vídeo, né, esses 4 passos que eu falei aqui no final, que ajudam também a gente a entender isso. E ver que primeiro reconheçam a raiva que já está em vocês, em que medida ela está. Todos nós temos. Mas vejam em que medida ela está se manifestando na vida de vocês, em que circunstâncias. Analisem, façam esse curso sobre vocês mesmos. E aí, coloquem as outras medidas que a gente sugeriu aqui nesse vídeo, que inclui, né, como visto, uma das 26 dicas é ajuda psicoterapêutica se necessário. Não está excluído, gente, é importantíssimo isso. E aí sigam adiante. Okay? Se quiserem daí compartilhar resultados conosco, obviamente em off, depois agradeço muito. Se quiserem compartilhar isso também com pessoas que vocês acham que vão ganhar com isso, que vão realmente se beneficiar com essas dicas, pessoas que vocês querem que se beneficiem com essas dicas, que vocês gostariam, enviem para elas então. Ok? Era isso que eu tinha para vocês e até o nosso próximo vídeo, pessoal.